aqui acredita que o Espírito Santo é fundamental e insubstituível na obra de Deus? Levante sua mão. Se você não levantasse, né? Em cima desta pergunta, aí eu tenho duas outras perguntas que irão nortear a minha palavra dessa noite. A outra pergunta que eu quero fazer é a seguinte: uma vez você respondendo que o Espírito de Deus é fundamental e insubstituível na obra de Deus, até onde você acha que um homem pode ir na obra de Deus sem o Espírito de Deus? Agora eu quero que você me responda. Acabamos de dizer que o Espírito de Deus é fundamental e insubstituível. Então, se o Espírito Santo é fundamental e insubstituível, até onde um homem pode ir na obra, no ministério, sem o Espírito Santo? A lugar nenhum. Agora eu vou tornar a pergunta mais específica: até onde você pode ir no ministério sem o Espírito Santo? A lugar nenhum. Pois é, era também o que eu achava, até o Espírito Santo me revelar essa palavra. Preste atenção. Assim como a maioria de vocês aqui, eu também respondi essas perguntas quando o Espírito Santo me fez desse jeito. O homem pode ir a lugar nenhum sem o Espírito Santo. Mas quando Deus me revelou essa palavra, ela foi assim, uma palavra que confrontou muito. Eu quero partilhar com você essa palavra. Então, para que fique bem pedagógica, a palavra que eu irei ministrar é: até onde o homem pode ir sem o Espírito de Deus? Aí eu quero ler dois textos. Atos, por gentileza, pegue sua Bíblia. Porque nós iremos falar aqui de duas pessoas e das diferenças entre essas duas pessoas: Davi e Saul. Ambos contemporâneos, ambos reinam na mesma geografia, ambos ungidos pelo mesmo homem, ambos reinam ao mesmo tempo. Vocês sabiam disso? Que Saul reinou 40 anos e Davi também reinou 40 anos. Os dois reinaram 40 anos. E aí eu quero que você pegue sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Aleluia. Atos capítulo 13, versículo 21 diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Olha que interessante. Saul reinou quanto tempo? 40 anos. Vamos agora para 1 Reis. 1 Reis capítulo 2. 1 Reis capítulo 2, versículo 11. 1 Reis capítulo 2, versículo 11 diz assim a palavra de Deus: foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. Davi também reinou 40 anos. Então, ambos reinam o mesmo período, na mesma geografia, ungidos pelo mesmo homem. Qual seria então a grande diferença entre esses dois homens? Olha que interessante. Biblicistas, apóstolo, pegaram os fatos bíblicos e submeteram a um braço da teologia chamado cronologia. Submeteram esses fatos à cronologia e chegaram a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Que de fato Saul reinou 40 anos. Mas você sabe quantos anos ele reinou no Espírito? 8 anos. Presta atenção. Dos 40 anos de ministério de Saul,
Quantos anos ele exerceu o ministério no Espírito? 8 anos. 32 anos esse homem fez a obra de Deus, sem Deus. Até onde um homem pode ir sem o Espírito Santo? Bem mais longe do que eu imaginava. Você consegue imaginar o ministério de um homem que tem 3 décadas sem Deus? Então a grande questão não é até onde eu posso ir, mas até onde eu decido ir. E essa foi a decisão de Moisés. Moisés disse assim: olha, eu até posso ir sem Deus, mas eu tomo uma decisão, eu não quero passar daqui se a presença de Deus não for comigo. Essa foi a postura de Davi. Ambos pecaram. E se você for pegar o pecado de Saul e o pecado de Davi, eu falava para o apóstolo hoje, que certa vez eu estava lendo a história de Davi, e eu vou confessar esse pecado, eu tive a vontade de rasgar 2 páginas da Bíblia. Ou vontade que deu. Eu disse assim: rapaz, se eu rasgar essas 2 páginas aqui, meu Deus, que história perfeita. Quais eram as páginas que eu gostaria de ter rasgado da história de Davi? O adultério e o homicídio. E eu pensei assim: seria uma história perfeita se não tivesse aqui. Meu Deus, por que o Senhor deixou essa história então? Aí o Espírito Santo disse assim para mim: o problema é que vocês estão heroizando os humanos, e eu quero humanizar os heróis. Eu quero mostrar para vocês que os homens que eu usei eram iguais a vocês, sujeitos às mesmas paixões que vocês. Mas a grande diferença é que, assim como os biblicistas submeteram os fatos da vida de Saul, chegaram à conclusão que só 8 anos ele reina no Espírito e 32 fora, chegaram à conclusão que Davi não conseguiu passar mais de 1 ano sem a presença de Deus. Então a diferença foi até quanto cada um pode ir sem Deus. Gente, é triste o que eu vou te falar agora. O pastor, primeiro eu vou te dar uma notícia melhorzinha. O pastor Abe Uber, eu tive com ele em Santarém alguns anos atrás, e numa reunião ele falou isso. Ele falou de um problema que ele teve na área sexual no início do ministério dele. E quando ele viveu aquele problema, ele chamou sua liderança e disse assim: eu não quero continuar desse jeito, vou parar, e quero que vocês cuidem de mim. Pastor Abe, dispensa qualquer comentário, uma das maiores referências que esse país tem, um homem santo. Contrapartida, um dos pioneiros da evangelização no meu estado, um homem que completa 50 anos de ministério. Quando ele completa 50 anos de ministério, existe um livro no Brasil chamado Colunas da Renovação. Homens que foram pioneiros do avivamento no Brasil. Está lá a história desse moço. 50 anos de ministério, descobre-se que ele, em 30 anos, tinha amantes, 2 amantes fixas e casos de amor no caminho. 30 anos empreendendo, fazendo na força do braço. Estou eu aqui, e a diferença entre o pastor Abe e ele hoje, eu prefiro não comentar como esse pastor se encontra. A grande questão é até onde a gente decide ir sem Deus. Tome cuidado, você pode ir mais longe do que você imagina. Eu posso ir mais longe do que eu imagino sem Deus. O máximo que o homem pode conseguir sem o Espírito Santo é construir grandes denominações. Mas uma igreja, somente um homem na presença do Espírito pode edificá-la. Eu quero te mostrar
dois outros textos. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, por favor, pegue sua Bíblia. 1 Samuel 15. Vamos entender aqui o coração de Saul e o coração de Davi. 1 Samuel capítulo 15, versículo 30, diz assim: Então disse Saul, pequei. Pronto, pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Já te explicar o que ele está dizendo aqui. Agora vamos para o Salmo 51. Salmo 51. Meu Deus. Salmo 51, versículo 11 diz assim: Não me repulses de tua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Presta atenção, ambos caíram, e quando Saul vai falar do seu pecado, ele diz assim: não, eu pequei, tudo bem, está resolvido, eu pequei. Agora eu vou te pedir uma coisa, Samuel, me leva diante do povo e me honra, porque o que eu mais quero é não perder o meu ministério, porque o meu ministério é a coisa mais importante de minha vida, e eles precisam ver que eu estou bem, então me honra diante deles. Davi vai dizer assim: só não me retires de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi está dizendo: a coisa mais importante que eu tenho não é o meu ministério, é o meu sacerdócio. Você já entendeu a diferença entre ministério e sacerdócio? O meu sacerdócio é com Deus, o meu ministério é com as pessoas. O ministério não protege o homem é protegido pelo seu sacerdócio. Eu nunca esqueci uma experiência que eu tive pregando na escola Bapai. Não sei se foi na primeira, na segunda ou na terceira escola que eu preguei. Um dia eu estou ministrando lá e foi um momento assim muito precioso da presença de Deus, e eu desejei sair daquele ambiente. Era um acampamento, um auditório como esse aqui, e tinha outras áreas, e eu saí e eu fiquei lá sozinho. De repente, apóstolo, eu começo a olhar uma cruz, e o Espírito Santo começou a falar comigo através daquela cruz, algo incrível. E talvez você já percebeu o que eu nunca tinha percebido até aquele momento. Eu não tinha percebido. Eu percebi naquele dia que a cruz tinha duas hastes, uma horizontal e a outra vertical. Qual das duas é maior? A vertical. Sabe por quê? Porque ela é uma figura tipológica da nossa relação com Deus, do nosso sacerdócio. Outra coisa interessante é que se você retirar a haste vertical, sabe o que acontece com a horizontal? Ela cai, porque ela está presa, fixa, dependente da haste vertical. Querido, se eu e você perdermos a nossa intimidade com Deus, o nosso ministério vai ruir. Sacerdócio protege um homem. Até onde um homem pode ir sem um espírito? Talvez o momento mais perigoso da vida de um homem é quando ele aprende a fazer as coisas. E aí eu quero falar aqui rapidinho da distinção entre experiência e intimidade. Talvez um dos maiores inimigos da intimidade seja a experiência. Porque quando a gente aprende, e se você faz uma coisa, muitas vezes você vai aprender, aí a gente tende a funcionar no automático. Eu amo a história de Zaqueu, especialmente aquele momento em que a Bíblia diz que Zaqueu, ele sobe em uma árvore. Diga comigo, subir. E subir nesse contexto fala de quê? Fala de experiência. Porque quando Zaqueu sobe,
ele vê Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus. O que é uma experiência? É tudo aquilo que você vive com Jesus no meio de outras pessoas. Isso é uma experiência. Tudo que vai acontecer neste culto hoje está no campo da experiência. Experiência é aquilo que você vive com Jesus no meio de outras pessoas. E o quadro era Zaqueu na árvore, Jesus em algum ponto e uma multidão. E naquele momento Zaqueu teve uma experiência com Jesus. Importante, a vida cristã é feita de experiência. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o momento mais importante não foi quando ele sobe, foi quando ele desce. Uau! Por quê? Porque ele subiu para ver quem era Jesus, mas ele desceu para conhecer quem era Jesus. E aí, meu irmão, morra você e eu de inveja, porque a gente não sabe o que aconteceu. O que é experiência? Experiência é aquilo que você vive com Jesus no meio de outras pessoas. E o que é intimidade? É aquilo que você vive a sós com uma pessoa. Uau! Certa vez eu queria ensinar algo para um pastor da minha equipe. Ele é muito próximo de mim. Eu chamei ele e disse: filho, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve intimidade com sua esposa? Ele achou estranha a pergunta e disse: pastor, 4 dias atrás. Eu disse: como foi? Ele disse: foi bom. Foi bom, pastor. Eu disse: não, me conta, como foi? Me fala. Ele disse: não posso, pastor. Eu digo: por quê? Porque foi minha intimidade. Eu disse: e você já viveu alguma coisa com Jesus que você também não pode me contar? Será que nós já vivemos alguma experiência com Ele que a gente não pode contar nos púlpitos? Isso é tão sério que um homem na Bíblia, ele disse assim: eu conheço um homem, se no espírito ou fora dele eu não sei, mas esse homem foi até o 3º céu e ele viu coisas. E quando eu leio esse texto, eu ficava esperando, ele viu o quê? E aí ele vai dizer, ele viu coisas, e eu imagino esse homem escrevendo, dizendo, ele viu coisas, e coisas que eu não posso falar, inefáveis, coisas que as palavras não podem descrever. E você sabe quem é esse homem? Esse homem é Paulo. E Paulo está falando dele de uma maneira que ele não queria que as pessoas soubessem que era ele, porque o que ele viu estava no campo da intimidade. Então ele estava todo cheio de dedo para falar naquele momento. Será que eu e você já vivemos alguma coisa na presença de Jesus que a gente não pode partilhar com outros? A impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente já vai na expectativa de tornar isso público, e intimidade exposta vira uma coisa chamada pornografia. Eu conheço um homem que um dia ele foi falar de uma experiência que ele teve com Jesus. Eu achei aquilo, e ele subiu no púlpito e ele disse: Jesus falou comigo hoje. Ele entrou no meu quarto e esse homem chorava copiosamente. Era como se o corpo dele fosse transpassado e ele não conseguiu descrever. Talvez o maior inimigo da intimidade seja exatamente a experiência. Você sabe qual é o segredo da oração? Eu vou te dizer aqui o segredo da oração. Eu vou te revelar o segredo da oração. Você quer que eu fale agora ou amanhã no culto? Posso falar agora? O segredo da oração é a oração em segredo. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Deus, que te escuta em secreto. Essa palavra secreto no grego
dá a ideia de um leito, o lugar da intimidade de um casal. Meu Deus, meu Deus. E o teu Deus que te escuta em secreto te recompensará. Eu confesso a vocês que eu sempre tive uma bola presa com esse texto. Bola presa, não sei se vocês conhecem essa expressão. É uma expressão futebolística, né? Maranhense também. Eu sempre tive uma bola presa com esse texto aqui, porque Francisco, que chamava Francisquinho, hoje é Franciscão, foi o grande, né? Ele lembra disso. Eu sou de uma família muito humilde. E eu sempre tive problema com esse texto. Porque quando eu aceitei Jesus, com 15 anos de idade, a Bíblia diz que eu tinha que orar no meu quarto. Só que eu não tinha um quarto. Porque o quarto que tinha na minha casa era de todo mundo. E tem mais, além do quarto ser de todo mundo, não tinha porta. E a Bíblia diz que eu tinha que fechar a porta. Eu digo, danou-se, eu não tenho quarto. O quarto que tem não tem porta. Como é que eu vou orar? Um dia, irmãos, eu olhei para a cama que tinha naquele quarto, e eu disse: esse lugar vai ser o meu quarto. E todos os dias eu entrava debaixo daquela cama e eu ficava ali de joelhos, na verdade deitado, lendo minha Bíblia. E eu fui jogador de futebol, e eu lembro que muitas vezes meus amigos passavam e me convidavam, e eu decidi ficar ali, horas, estudando, lendo a palavra. Um dia eu estava em Cuba pregando num encontro muito importante para aquela nação. Pastores de vários países, da Alemanha, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, estavam ali ministrando, e 2 pastores do Brasil estavam ministrando naquela escola, e nós éramos um desses pastores. E um dia, apóstolo, eu estou em Cuba pregando, num país comunista, e de repente todos os pastores que ali estavam sumiram da minha frente. Eu fui reportado à minha infância, à minha adolescência, e o Senhor me levou para debaixo da minha cama, e Ele me disse: aquilo que eu te revelei em secreto, você tem autorização para compartilhar em público. Um dia, eu estou pregando em uma cidade do Pará chamada Castanhal. Eu, minha esposa estavam comigo, a gente estava no quarto do hotel, e o Espírito Santo disse assim para mim: eu quero falar contigo agora. Eu disse: pois fala, Senhor, eu estou aqui. Ele disse: não, eu quero falar contigo, mas eu não quero falar contigo aí. Eu quero falar contigo debaixo dessa cama. Vocês estão rindo? A cama era box. E eu confesso para vocês que o difícil não foi entrar na cama, foi sair da cama. E minha esposa no banheiro, e eu fui para debaixo daquela cama ali, e fiquei ali, quietinho. Minha esposa sai do banheiro e disse: meu bem, cadê você? Eu disse: eu estou aqui. Ela: aqui aonde? Debaixo da cama. Aquele dia, o Espírito Santo disse assim para mim: meu filho, você lembra quando ninguém sabia teu nome e teu sobrenome? Quando você não era pastor, você não pregava em lugar nenhum, eu te achei debaixo dessa cama, debaixo de uma cama. Eu quero te dizer, meu filho, que ninguém deseja mais que você e o seu ministério cresça do que eu. Mas eu vou te pedir uma coisa: nunca te afasta desse lugar. Eu vim aqui de tão longe para dizer isso para vocês. Vá para a cama, debaixo da cama. Todo mundo tem o seu lugar. Esse é o grande segredo. E por que eu digo que um dos grandes inimigos da intimidade e a experiência? Vocês lembram quando a voz de Deus ecoou no templo, lá em 1 Samuel capítulo 3? Haviam 2 pessoas naquele lugar: um sumo sacerdote, um homem experientíssimo, chamado Eli, e um jovem.
chamado Samuel. Quem consegue ouvir Deus? Qual é o meu desafio? O meu desafio é crescer, ter a experiência de Eli e não perder a sensibilidade de Samuel. Esse é o nosso desafio. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, muito, quando Jesus aparece sobre as águas, e ele diz assim: vem, vem, presta atenção. Eu não acredito que Jesus queria que Pedro apenas tivesse uma experiência metafísica de andar sobre águas, porque eu não consigo ver nenhum ganho no reino de Deus. Imagina, se eu andar sobre água, eu não consigo ver, a não ser que isso seja um ato profético do que Deus faria na vida dele. E preste atenção, preste muita atenção. Você acha que foi fácil para Pedro sair do barco e andar sobre as águas? Não foi fácil. E por que não foi fácil? Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Você acha que pescador entende de barco? Você acha que pescador tem experiência com barco? Ou se tem, hein? Então tu entendes agora o que significava sair do barco? Sair do barco significava o seguinte: saia do seu lugar de experiência e venha para um lugar de dependência. Todo mundo aqui tem um barco, todo mundo aqui tem o seu barco, o seu ambiente de experiência, e muitas vezes o ambiente de experiência é o que está nos impedindo de vivermos o novo de Deus. Então eu vim aqui dizer para você: saia desse barco. Pedro estava mais seguro no barco ou no mar? Seja honesto. No barco. Mas o evangelho não é um chamado à segurança, o evangelho é um chamado à dependência. Jesus está nos chamando para sairmos de um lugar onde a gente domina, a gente controla, a gente tem experiência, para a gente pisar no novo nível, porque o novo nível vai exigir que nós olhemos para Ele. É preciso sair do lugar de experiência para você viver esse novo de Deus. Eu lembro o dia que eu estava assistindo um programa de TV, e o apresentador falava daquele surfista, considerado o maior surfista do mundo. Já foi o maior surfista do mundo, hoje eu acho que ainda é o maior do Brasil, Gabriel Medina. E o repórter falando de Gabriel Medina e tudo, de repente aparece Gabriel Medina colocando a prancha num zíper, aquele case, né? Fechando, e o repórter dizendo assim: foi cancelado a competição. Não terá competição, porque não tinha onda. Então foi cancelado, na esperança de que no outro dia tivesse onda, para que tivesse a competição. E o Espírito Santo disse para mim. Aí filmaram o Medina com a prancha, né? Saindo assim. E o Espírito Santo disse: olha aí para ele. Ele é exímio no que faz. Ele é muito experiente. Mas com toda a experiência dele, tem uma coisa que ele não sabe fazer. O quê? A onda. Porque a onda é feita pelo vento. O vento sopra no mar, se avoluma em ondas. Irmão, tu pode ter a maior experiência do mundo no ministério, com célula, com ministério, com qualquer coisa, mas se é uma coisa que a gente não sabe fazer, é a onda. E Deus diz: por mais experiente que ele seja, ele depende da onda. Eu acho que nós precisamos ser humildes e colocar nossas pranchas no zíper. Porque muitas vezes a gente está colocando nossas pranchas onde Deus não está soprando. Há muitos anos atrás eu li um livro de bolso chamado Sopro do Espírito. E esse livro, o escritor, ele conta uma ilustração extraordinária. Ele fala de uma brincadeira muito comum no Brasil. Lá na minha cidade a gente chama de papagaio.
Aqui possivelmente vocês chamam de pipa, né? Papagaio também? Arraia. E ele diz que lá na cidade dele, quando eles iam soltar pipa, assim como na nossa cidade também, quando eles iam soltar pipa e não tinha vento, tinha uma técnica. Quem lembra ainda dessa técnica? A técnica era, pedia para o parceiro ficar com a pipa, dava-se um limite de linha, assim, eu acho que uns 15 metros, né? Eita, teve gente aqui que o olho brilhou. Lembrar da infância. E aí a gente dizia como para ele assim: solta! E ele soltava, e a gente saía correndo, né? E à medida que a gente corria, isso fazia pressão na pipa, então ela começava a voar, e a gente começava a ficar feliz. Só que aí a gente cansava, e à medida que a gente cansava a pipa... Só que a gente é brasileiro, e brasileiro não desiste. E vamos de novo, e era a tarde toda aquela luta, e menino correndo para um lado e para outro, e se batendo na rua. Resumindo, o papagaio nunca voava, e era sempre assim. E ele disse que no lugar que ele foi visitar, ele viu algo incrível. Os meninos, se não me engano, os amazonenses, lá diferente do Maranhão, diferente do Tocantins, diferente do Pará, lá os meninos fazem diferente. Lá eles tomaram uma decisão, a decisão é a seguinte: os meninos, quando não tem vento, eles têm lá uma técnica, põe o dedo lá, um negócio que eles fazem para ver se tem vento. Se não tiver vento, se juntam os meninos, dão as mãos e começam a assoviar. Aí diz que é comum no final da tarde ver aquele bando de menino de mão dada assoviando. Para quê? Para vir o vento. Pastor Ribinho, o vento vem ou não vem? O apóstolo vai falar disso depois. Não é questão em pauta aqui não. A questão é a decisão inegociável desses garotos: não iremos soltar pipa sem vento. O Espírito de Deus está me dizendo que você é uma pessoa inteligente. Acertou ou errou? Acertou. E Ele está dizendo para mim que você já está desconfiando que não é de pipa que eu quero falar. Não quero falar de pipa não, irmão. Eu vim aqui dizer para você que pipa do ministério não sobe sem o vento do Espírito. E eu vim aqui te dizer que quando a pipa do ministério sobe sem o vento do Espírito, sobe na força do braço, e quando nós cansamos, cai junto conosco o nosso ministério. Eu acho que é hora da gente ter coragem de botar nossas pipas de lado e começar a assoviar. Quem está me entendendo aqui nessa noite? É hora de nós começarmos a chamar o vento do Espírito. Deus tem falado muito comigo sobre essas coisas. Muito, muito. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Gênesis 11. Prometo que eu estou terminando. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. E antes de ler esse texto, você sabe qual foi o grande problema de Sansão? Eu vou dizer para você qual foi o grande problema de Sansão. E para mim é o texto mais fatídico da Bíblia, esse texto. A Bíblia diz assim: e levantou-se Sansão como das outras vezes, vírgula, mas não sabia Sansão que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Eu quero que você sublinhe aí na sua mente uma expressão: como das outras vezes. Presta atenção. Como das outras vezes. Ou seja, Sansão fez aquilo tantas vezes que ele aprendeu. O que acontece quando você faz uma coisa muitas vezes? Você aprende, você ganha uma coisa chamada experiência. Uau! Então Sansão agora era um cara experiente, tão experiente que ele disse assim: agora eu aprendi a fazer e vou fazer sozinho. O problema de Sansão foi que ele foi fazer sozinho. Outro dia um garoto chegou para mim. Ele é um jovem pastor. E ele chegou para mim e disse assim: pastor Ribinho, eu tô tão cansado. Estou cansado demais. Eu quero tirar um ano sabático. Eu digo: um ano, meu filho, um dia não serve, não, é um ano.
Ele começou a falar que ele está cansado, e eu olhei para ele, 21 anos de idade. Meu filho, tu não deu tempo nem de cansar. Tu já está cansado. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paul Yang-Shu, tive na igreja dele, e vi aquele homem pregando com 70 e poucos anos de idade, pregando como um garoto de 15. E aquele menino de 21 anos de idade dizendo para mim que estava cansado. Naquela hora Deus falou comigo e disse assim: ele não está cansado porque ele está trabalhando muito. Ele está cansado porque ele está trabalhando só. Quantos jovens cansados e anciãos aí, menino aí cansado e anciãos aí pegando fogo. Márcio Valadão dizendo que vai abrir igreja agora em todo lugar do país. 70 e tantos anos de idade. E meninos aí cansados. Porque o que cansa não é trabalhar muito, o que cansa é trabalhar só. E muitas vezes estamos trabalhando sozinhos, na força do nosso braço, sustentado em nossa experiência. Só que a obra de Deus não é movida por aquilo que eu aprendi. A obra de Deus só é movida por Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Que a experiência não roube de nós isso, a dependência do Espírito. E aí eu quero ler com você Gênesis 11, versículo 13. Esse texto é interessantíssimo. Diz assim: Gênesis 11, 13. Não, desculpa, 3. 11, versículo 3. Diz assim: e disseram uns aos outros: vinde e façamos tijolos. Diga comigo, tijolos. E queimemo-los bem, e os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Olha aqui para mim, olha aqui para essa tela. Você sabia que é a primeira vez na Bíblia que vai aparecer a expressão tijolos? É a primeira vez na Bíblia. Tá, e você lembra qual é o contexto desse texto aqui? A Torre de Babel. O problema é que os tijolos têm a pretensão de substituir o quê? Pedras. Você sabia que Deus nunca fez construções com tijolos? Deus fazia com pedras. E tinha que ser pedras não lavradas, ou seja, sem intervenção de mão humana. Meu Deus! Deus reprovou o projeto de Babel, porque o projeto de Babel era um projeto sustentado no esforço humano. Nós vamos fazer tijolo, porque quem faz tijolo? O homem. Quem faz a pedra? Deus. A obra não pode ser sustentada no potencial humano. Aí eu vou te mostrar. Eu tenho muitos textos, eu vou te mostrar aqui só dois. Só dois. Êxodo 20, versículo 25. Por favor, pegue aí sua Bíblia. Êxodo 20, versículo 25. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo 20, 25. Aleluia. Êxodo 20, 25. Diz assim: e se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manifestares a tua oferta, profaná-lo-ás. Vamos ler mais um texto aqui? Deuteronômio 27. Não, vamos ler Josué. Josué. Porque o texto de Deuteronômio é muito similar a isso aqui. Vamos ler Josué. Um pouquinho mais na frente. Josué capítulo 8, versículo 31. 8:31. Josué 8:31 diz assim: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, o altar de pedras toscas, sobre a qual se não
manejar instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Você está entendendo o princípio aqui? Toda vez que Deus pedia para eles fazerem algo, como altar, como alguma construção, tinha que ser pedras, e pedras não lavradas, pedras sem intervenção humana. Querido, o que são tijolos? Senão réplicas simétricas. Isso é a religião. A religião tem a pretensão de colocar a gente em um campo simétrico. Todo mundo é uniforme, é igual. O que são pedras? Você nunca vai ver duas pedras iguais. Isso é a construção de Deus. A Bíblia diz que quando o fogo, a primeira vez que o fogo foi instituído no altar, quando Arão e Moisés apresentam aquele sacrifício, e vê um fogo de Deus, presta atenção, o fogo de Deus vem, consome o holocausto. A Bíblia diz que Moisés autoriza, Arão pega o fogo, leva para dentro da tenda, e ele faz a liturgia, ele cumpre o ritual a partir daí. Só que Abiú e Nadab estavam ali, e eles viram tudo isso, e a Bíblia diz que quando eles foram oferecer ao Senhor, sabe o que eles fizeram? Primeiro, a Bíblia diz que a Bíblia vai usar uma expressão fogo estranho. Disse a Bíblia que eles apresentaram fogo estranho. Tu sabes o que significa fogo estranho? Você já entendeu essa expressão? O que é fogo estranho? Você vai entender agora o que é fogo estranho. Fogo estranho é o seguinte: eles dois fizeram todo o ritual, fogo não veio. Sabe o que eles fizeram? Acenderam o fogo. Olha só, apóstolo, eles acendem o fogo e pegam o fogo que eles acenderam e levam para dentro da tenda e fazem todo o trabalho. Esse fogo foi chamado de fogo estranho. Então o que seria o fogo estranho se não um fogo produzido pelo homem? Porque o fogo não era produzido, o fogo era atraído. E o fogo era atraído por um cordeiro. Só que não havia cordeiro quando Abiú e Nadab estavam ali. Isso eles não tinham compreendido. O fogo de Deus que veio deveria vir para consumir Moisés, Arão e todos que ali estavam. Só que quando o fogo de Deus vem, encontra um cordeiro inocente e vem sobre ele. Só que o sacrifício de Abiú e Nadab não tinha. Gente, a obra de Deus, ela tem que ser feita a partir de um fogo que desce do céu. Vou repetir. A obra de Deus deve ser feita a partir de um fogo que desce do céu. Não queira produzir aquilo que você tem que atrair. Assim como quando éramos crianças e não tinha vento, a gente queria substituir o vento pelo esforço. Foi a mesma coisa que Abiú e Nadab fizeram. Não tem fogo, vamos acender o fogo. Atear o fogo. Não. Gaste tempo atraindo fogo. Porque a obra só pode ser feita a partir de um fogo que desce do céu. Eu tive a oportunidade de conhecer o Templo de Salomão. Fui pregar lá em São Paulo e disse: eu quero conhecer essa estrutura, a estrutura física, né? Prédio muito bonito, queria ver. E lá, não sei se você já foi, você faz um tour e eles te mostram toda a estrutura do tabernáculo do Velho Testamento. Eu depois achei até mais interessante isso do que o próprio templo.
E eles foram mostrar algumas coisas, e eles são muito bons nisso. Fizeram mesmo uma réplica perfeita. Agora, uma informação que depois eu fui estudar, descobri que realmente conferia, eu fiquei impressionado. Eu não sabia disso. Você sabia que você sabe que o tabernáculo era dividido em 3 partes, né? Um átrio, um pátio aberto, um santo lugar e um santíssimo. O átrio era um pátio aberto, portanto iluminado, durante o dia pelo sol e à noite pela lua. O santo lugar era fechado, mas era iluminado pelo candelabro. Mas o santíssimo lugar era 100% escuro. Presta atenção. 100% escuro. Só que além dele ser escuro, quem entrava lá era um sumo sacerdote uma vez por ano. Detalhe, o sumo sacerdote era trocado de função a cada ano. O que isso quer dizer? Que ninguém entrou lá 2 vezes. Quem entrou uma vez. Agora a pergunta que não quer calar: se eu entro em um lugar pela primeira vez e ele é 100% escuro, como é que eu me mexo lá dentro? Porque se eu estiver na minha casa e faltar energia, eu sei que os quartos estão para o lado esquerdo, a cozinha está no lado direito, eu sei que a primeira gaveta da cozinha estão os fósforos, eu sei. Mas se você entrar na minha casa e faltar energia, você nunca entrou lá, você não sabe se mover lá dentro, não é verdade? Então, o que é o Santíssimo Lugar? O nível máximo da presença de Deus. O que seria o nível máximo da presença de Deus, se não um lugar onde você não se move mais pela sua experiência ou pelo seu status? Meu Deus. Existe um lugar na presença de Deus que você se move pela direção dEle, plena e total do Espírito Santo. Irmão, é isso que eu tenho pregado nesses dias. Espírito Santo, sem Ele não dá. Vamos gastar mais tempo assoviando. Vamos gastar mais tempo esperando o vento para a gente pôr nossa prancha. Não vamos atear fogo, vamos clamar, vamos pedir a misericórdia sobre o Cordeiro, a ótica do Cordeiro. Aleluia! Mas a religião é sempre esse esforço humano. E aí o último texto que eu quero ler para você, Ezequiel 44. Pega a sua Bíblia, Ezequiel 44. Ezequiel 44. Que texto incrível esse texto. Ezequiel 44. Versículo 16 em diante. Todos acharam? Amém? A partir do verso 16. Eles entrarão no meu santuário e chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior, dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Pronto, essa expressão. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Sabe o que a cultura judaica diz? Volta a ler esse texto que fala do suor. Aqui, ó. Cingirão de coisa alguma que produza suor.
Deus estabeleceu um tipo de sacrifício cujo sumo sacerdote tinha que fazer, mas ele não podia suar, porque se ele suasse, Deus não receberia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que tomar muito cuidado. Querido, a obra de Deus é feita com suor, claro, mas na hora de você atrair Deus, lágrimas. Um dia eu recebi uma equipe de pastores, foram conhecer a nossa igreja, e eles foram com canetas, com agendas, eles foram anotar a metodologia da nossa igreja, e quando eles chegaram lá, ficaram extremamente decepcionados, porque não tinha absolutamente nada, sim. Descobriram que a igreja deles era bem mais organizada nessas questões do que a nossa. Mas viram uma igreja lá com mais de 3 mil membros, com 13 locais de culto, numa cidade muito pequena como Pinheiro. E aí o cara disse: pá, que negócio é esse, meu Deus? E o Espírito Santo disse: olha para o teu lado ali. Ele olhou, e havia uma pessoa com o braço estendido, suando muito. E Deus disse: agora olha para o outro lado. E ele viu uma pessoa com o rosto banhado de lágrimas. E Deus disse: o único segredo aqui é que eles aprenderam a transitar entre lágrimas e suor. Irmão, obra é lugar de suor, mas o sacerdócio é lugar de lágrimas. O que é o suor? É um líquido produzido pelo corpo a partir do esforço. O que é a lágrima? É um líquido produzido pelo corpo a partir do quebrantamento. Lágrimas precedem suor. Lágrimas precedem suor. Eu quero que você nessa noite fique em pé. Canções que ninguém nunca cantou, livros que ninguém nunca escreveu, revelações que ninguém nunca recebeu, estão todas guardadas no Pai. Agora eu quero te contar um segredo. Posso? Como é que a gente conta o segredo? Para eu te contar um segredo, eu deveria te tirar da multidão, porque segredos só são revelados na intimidade. Querido, vá para a intimidade, você vai conhecer segredos incríveis do coração de Deus. Um homem que conhece a Deus pode impactar uma cidade. Um homem que conhece a Deus. Se eu tivesse um pedido a fazer para Deus hoje, eu trocaria tudo. Eu preciso conhecer Deus. Eu vim aqui dizer que assim como você, eu, todos nós precisamos investir muito nisso. Gaste tempo assoviando, e você vai ver que soltar a pipa vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais leve. Como dizia Hudson Taylor, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre terá a provisão de Deus. O problema é que muitas vezes queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito, pelos nossos esforços. Deus vai fazer coisas incríveis através da tua vida. E Deus quer levar você a entender isso hoje. Um dia eu estou vindo da casa de um pastor amigo, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, mas eu nunca fui em Israel. Já foi, apóstolo? Eu nunca fui em Israel. Talvez irei esse ano, mas nunca fui. E um amigo meu foi.
E ele foi me mostrar as fotos dele em Israel. Você já sentiu inveja? Aquela inveja da vontade de morder o braço? Eu senti. Mas a inveja mesmo eu senti na hora que eu vi ele no Getsemane. Rapaz, o Getsemane. Acho que ali no Getsemane eu quero ficar assim uns 2 dias, só no Getsemane. Eu vou me sentar em cada metro quadrado daquele lugar. Será que foi aqui que ele transpirou sangue? Acho que foi aqui. Não, acho que foi bem aqui. E eu fiquei pensando e voltando para minha casa, imaginando, meu Deus, quão maravilhoso, que privilégio tremendo deve ser você pisar onde Jesus pisou. Hein? Imagina, você pisar no túmulo onde um corpo inerte, putrefado, volta à vida, o Espírito de Deus entra naquele corpo, o corpo de Deus. Isso é incrível, você pôr os seus pés. E eu falando para Jesus de quão extraordinário, do privilégio que deve ser. E o Espírito Santo gritou, bradou dentro do meu carro e disse assim: não, coisíssima nenhuma. Isto não é privilégio. Ele disse: privilégio, meu filho, não é você pisar onde Jesus pisou. Privilégio é você se permitir que hoje Jesus pise onde Ele não pisou há 2000 anos atrás. Quando Ele esteve aqui há 2000 anos atrás, Ele esteve em Jerusalém, Ele esteve no Getsemane, Ele esteve em Jericó, mas Ele não esteve em Palmas, Pinheiro. Ei, pois hoje Jesus está andando em Pinheiro. Na verdade é interessante que a Bíblia diz assim: Cristo em vós. A Bíblia não diz Jesus em vós, diz Cristo. Não é? Por que não diz Jesus? Porque Jesus era humano, Cristo era divino. Jesus deu o corpo dele para que o Cristo fosse legal. A Bíblia diz que aquela geração viu Cristo em Jesus. Eles precisam ver Cristo agora em Ribinha, Ronaldo, em Ricardo, em Júnior. Cristo em vós. Mas a Bíblia diz que toda a criação aguarda o quê? Revelação. O que é rever? É ver de novo. Revelação, rever, ver de novo. Há uma promessa nas Escrituras de que no fim dos tempos, uma manifestação incrível de Jesus, do Cristo em nós. Interessante é que há uma passagem na Bíblia que diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha que interessante, 2 vezes no único versículo aparece a palavra manifestar. No entanto são palavras distintas. A última palavra manifestar é parousia, é quando Cristo volta. É uma manifestação de Jesus. Mas a primeira manifestação do texto dá a conotação grego de uma manifestação cotidiana. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, é Deus trazido para a vida ordinária. Levamos Deus para a vida extraordinária, mas precisamos trazê-lo para a vida ordinária, a vida cotidiana. E o que o texto está dizendo é que quando Cristo for a nossa vida cotidiana, então Jesus se manifestará em glória. Jesus está lá. O Espírito do Cristo está dentro de nós. Amém. Eu lembro que eu fiquei quase um dia inteiro atordoado com a coisa que eu li no livro. Eu chorava o dia todo. Eu era garoto. E eu li aquele livro, um clássico da CPAD, chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Alguém já leu esse livro? Conta a história de um homem chamado Sadur.
Sadhu Sundar Singhei. Quem era Sadhu? Sadhu era um negro. E negro não como eu sou mestiço, negro puro. E Sadhu largou tudo para sair pregando o evangelho descalço, de porta em porta. Um dia Sadhu chega uma casa, apóstolo. Oh Jesus, me ajuda. E ele bate naquela porta. A secretária do lar foi atendê-lo. Disse: pois não, moço. Ele disse: eu gostaria de falar com a dona da casa. Ela disse, olhou para o jeito dele, disse: aguarde aí. E ela foi e disse para para a dona da casa, e disse: tem uma pessoa aí que quer falar com a senhora. E ela disse: quem é? E ela responde: eu não sei, nunca ouvi, mas é o homem mais parecido com Jesus que eu já vi em toda a minha vida. Esse é o maior sonho da minha vida. A pastora perguntou sobre meus filhos. E o meu filho mais velho, o Pedro, 3 anos atrás, eu lembro que eu fui buscá-lo no colégio. E entre o colégio dele e a minha casa, a gente passa num canto que tem um barzinho, e é comum ver homens lá bebendo, às vezes até se drogando. Eu lembro que eu passei lá, e um deles pediu para eu parar meu carro. Eu parei, baixei o vidro, pensei em falar com ele. Só que eu por um instante eu descuidei do fato de Pedro estar atrás, do banco de trás. Eu comecei a conversar com aquele moço e evangelizar, e marcamos outro momento para a gente ter um tempo de qualidade. E quando eu chego em casa na porta, Pedro bate assim no meu ombro. Aí meu Deus, Pedro estava aqui. Sabe aquele dia que você está tão agitado, pega menino no colégio e tal? E aí ele tocou o dedo aqui e disse: pai, eu já sei o que é que o senhor quer. Eu disse: como é que é, Pedro? Não, pai, eu já sei o que é que o senhor está querendo. Eu disse: o que é que eu quero, meu filho? Ele disse: você está querendo converter todas as pessoas dessa cidade para Jesus, não é, papai? Eu disse: garoto esperto, é isso mesmo, Pedro, é exatamente isso. Aí antes de entrarmos em casa, eu disse: Pedro, e se papai não conseguir? Ele fez assim, ó. E pai conhece filho, né? Então a gente sabe, o gesto diz muito. Então ele estava dizendo assim para mim: pai, eu não sei, eu sou apenas uma criança de 6 anos de idade. Tudo bem, foi um dia normal. Ele entrou, almoçou, à tarde foi para o reforço escolar dele, à tardezinha para a escolinha de futebol da igreja, à noite estava comigo e a mãe em algum lugar, né, como sempre. E de noite, 10 horas da noite, a gente põe ele para dormir. Eu vou dar um beijo na cabeça dele. Digo: Pedro, boa noite, meu filho. Quando eu vou desligando o interruptor, ele diz: pai, olha para mim. Eu disse: Pedro, vai dormir, menino, tá tarde, amanhã tem aula. Ele: pai, por favor, olha para mim, pai. Eu olhei para ele. Ele disse: pai, se o senhor não conseguir, pai, eu vou conseguir. Quem pode dar testemunho se eu sou homem de Deus? Não é o apóstolo que me conheceu ainda agora, são os meus filhos e minha esposa. Eu vi algo que me impactou muito. Eu quero dizer a você: você quer mudar o mundo? Quem quer mudar o mundo? Vá para casa e cuide de sua família. Vá para casa, cuide dos seus filhos. Cuide do seu cônjuge. Oh Espírito Santo, vem sobre nós essa noite. Eu me sinto tão impotente, Senhor. Não me deixa fazer a obra com tijolos, e nem me deixa fazer a obra com pedras lavradas. Que eu faça a tua obra com pedras toscas. Que eu ponha minha prancha de lado, e que eu ponha minha pipa de lado, e que eu assovie
até que o vento venha. Que eu nunca acenda o fogo, Pai. Não deixa que eu me embriague na minha presunção e ache que eu sei fazer fogo, porque eu não sei fazer. Eu não sei. Há um cordeiro nesse lugar. E Ele é justo. Vem, Senhor, por causa dEle. E a partir do fogo que desce por causa dEle, nós iremos fazer a Tua obra. Rabacantarabalaxore cantaramanaias. Rabalachore andere cantere manaia. Lachoi cantere la maravacita rarabaias. Racataralabassore rebalachandere cataraia manachandaraias. Vem, Senhor, vem. Aqui é um bando de homem capaz, Senhor. Vem, 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 vem. Vem, Senhor, sobre o cordeiro inocente. Espírito Santo, Tu tens um projeto. Cada pastor, cada homem de Deus, cada crente tem uma graça. Eu não posso entregar a esta igreja o que eu não tenho, Senhor, mas eu posso entregar o que eu tenho, o que o Senhor me deu. E o Senhor me deu, o Senhor me entregou a capacidade de discernir ambientes, de entender momentos. Senhor, eu não vim aqui trazer uma pregação, eu vim aqui ser um instrumento para, meu Deus, transicionar um novo momento, que já foi declarado como promessa, mas agora é tempo dos olhos contemplarem aquilo que os ouvidos ouviram como promessa de Deus. É tempo de cumprimento sobre tua vida. 2019 é tempo de cumprimento. Provisão no sentido mais integral desta palavra, fluirão para a sua vida como as águas de um rio fluem para o mar. Não, tu não está entendendo. Eu não estou liberando palavras de motivação, eu estou liberando uma profecia. Pais, vocês serão quebrantados, porque vocês entrarão em casa e olharão os filhos de vocês no quarto gemendo e chorando na presença de Deus. E aí quando essa menina sair do quarto e você perguntar: e aí, filho, como foi? Pai, mãe, eu não posso contar, foi incrível, foi inefável, ele esteve comigo, ele falou comigo, ele se revelou para mim. Deus, nós precisamos disso, Espírito Santo. Intimidade virou literatura, intimidade virou conferência, intimidade virou música, só não virou prática. Vem, Espírito, que doce presença. Irmão, eu troco tudo por essa brisa que tem nesse lugar aqui. Eu troco tudo. Levem os grandes pregadores, levem os grandes músicos, levem as estruturas, mas deixa essa brisa que está soprando, a brisa do Espírito, o sopro do Espírito. Você vai ver como vai ficar mais fácil soltar pipa agora. Tiralabachore cantaralamanaias. Yeah. Sim. Canta la massori anda la. Ralabachore canta la ramasita la. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.
Deus está me dizendo que existe uma cama aguardando você. Meu Deus. Oh. Aleluia. Sim, Senhor. Sim. Aleluia. Doce presença do Espírito Santo. Que os Medinas do ministério na igreja brasileira possam ter a humildade de colocar suas pranchas no zíper e aguardar a onda. E aguardar a onda. Porque quando a onda vem, ela é produzida pelo sopro, pelo vento. Sopra, sopra, Espírito Santo. Nossas células precisam ser cheias do Espírito antes de serem cheias de pessoas. Experimente atrair o Espírito antes de atrair as pessoas. Nada contra, fazemos isso também. Mas gastamos tanto tempo pensando em uma estratégia para atrair as pessoas. E quanto tempo gastamos pensando em como atrair o Espírito? Porque o suor não atrai, só lágrimas. Só lágrimas. Corações quebrantados. Se você está desesperado por um novo de Deus, vá para o teu quarto e feche a tua porta. E não saia de lá até que Ele fale com você. Fique lá constantemente. Não quer dizer que você vai ficar 24 horas, mas insista todos os dias nesse ambiente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Eu quero te pedir que você faça uma coisa para a gente finalizar essa noite. Eu quero que você ore com alguém do seu lado. Ore com alguém do seu lado aí. Amém. Ore com alguém aí. Sim, Espírito Santo de Deus. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontram. Chora lá, baixorere cantarama. Meu Deus, chora lá, baixorere cantarama. Sim, Senhor. Sim. Aleluia. Aleluia. Oh,
É. Chora labassore re cantara la manassore. Chora re cantara la bassara la bassore. Yeah! Era mandar a chore re cantara. Meu Deus! Yeah! La mandara la bassara la cantara la mana. Yeah! Canta la bassore re canta la manas. Era la bassore re canta la. Chorere cantere la bassore. Rocose se cantará la baixara. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Aleluia. Quero que você olhe para cá. Costumo dizer que depois que Deus fala, não há mais nada a ser dito. Há algo a ser feito. E tudo que foi dito não tem poder nenhum se não for praticado. Como disse, transformamos a intimidade com Deus, transformamos a oração em conferências, músicas, literaturas, tudo, menos uma prática. Outro dia eu surpreendi a igreja que o seu pastor, ele diz: vamos fazer uma conferência de oração? Vamos. Fizemos uma conferência de oração. E o que você acha que a gente fez na conferência de oração? Orou. Sim, pastor, e a conferência? Não tem poder nenhum. Vamos orar. A melhor conferência de oração que eu já vi na minha vida. A gente só orou. Vamos orar. A gente pode avançar em muitas coisas, mas isso é fundamento. Qualquer outra coisa tem que ser posto sobre isso. Amanhã nós teremos 2 outros momentos para compartilhar a palavra com vocês e dizer que o meu coração está cheio de expectativa em Deus. Eu não vim aqui trazer um sermão para vocês. Eu vim aqui ser um canal de Deus para startar um novo tempo na tua vida e no teu ministério. É isso que eu vim fazer aqui. Amém?